Valendo. Nós vamos falar então sobre o Zoom H4n, esse equipamento de gravação portátil. E olhando aqui ele de cara, a gente já consegue ver que ele tem dois microfones embutidos. Esses microfones que estão aqui na parte de cima, que permitem fazer uma gravação no padrão XY. E uma coisa interessante desse equipamento específico é que ele pode ter dois ângulos no XY. O ângulo que está aqui é 90 graus, como é possível ver aqui indicado no microfone. Então a captação dele é feita num ângulo de 90 graus, tudo que está aqui para frente dele vai ser captado. Para mudar esse ângulo, você gira cada um dos microfones até que ele trave no padrão 120 graus. A diferença dos dois, basicamente, é que em 120 graus você pega um espectro um pouco mais aberto, mas perde um pouco de definição no centro. Então, se o seu objeto principal de captação está mais para o meio, é melhor deixar em 90 graus. Se o seu objeto de captação é mais amplo, mais aberto, no caso de uma paisagem sonora que você quer captar inteira, com mais movimento lateral, é legal deixá-la no 120. Outra coisa interessante desse gravador é que ele tem essas duas entradas combo embaixo dele, e nessas duas entradas você pode espetar tanto microfones, no caso usando o XLR, como equipamentos de linha, no caso usando o cabo P10 TRS ou TS, se for mono. E isso dá também a ele uma grande versatilidade. É possível utilizar os 4 canais ao mesmo tempo, depois a gente vai falar um pouquinho disso, ou usar só 2 canais, tanto os 2 de baixo como os 2 de cima. Depois a gente fala um pouquinho também sobre isso. Aqui atrás do gravador tem duas coisas também que são importantes. Uma delas é essa entrada de microfone externo, que anula esse par aqui de cima XY, e essa entrada é para microfones externos estéreo. Então tem uma série de microfones aí, de uma série de marcas que podem ser utilizados aqui, no caso de repente, você ter uma preferência de não usar um XY, usar uma outra figura de captação, outro padrão de captação, isso pode ser feito. Outra coisa importante é aqui, na entrada da bateria, o modo estamina. O modo estamina é um modo para salvar a bateria, para evitar que a bateria seja consumida tão rápido. Só que ele tem algumas características. Quando o gravador está no modo estamina, ele restringe o padrão de captação dele. Então ele só vai captar em 44.100 16 bits, que para cinema ou para TV não é o padrão correto. Então no caso de fazer uma gravação em dramaturgia, o correto é desligar o modo estamina. No modo estamina, a bateria dura até 10 vezes mais, só que aí você fica restrito a esse padrão Wave 16 bits 44.100. Nessa lateral aqui a gente tem o Power, né, o botão de liga e desliga, e Hold, então dá para deixar ele ligado com os controles todos travados. A saída e entrada USB, que serve para descarregar as coisas no computador ou para que ele se transforme numa placa de áudio, ele tem também essa característica, ele pode ser uma placa de áudio. O controle de volume de saída do fone de ouvido, que está aqui, né, ligado, e a saída de linha, que está na mesma saída do fone de ouvido. Aqui em cima um controle remoto que pode ser colocado, que é bastante recomendável para que você não tenha os ruídos do aparelho sendo captados pelo microfone interno dele. Do outro lado a gente tem a entradinha do cartão SD aqui, esse gravador não tem um HD interno dele, ele só grava em cartão SD. Aqui é o nível de gravação, nível de entrada, que pode ser regulado por aqui. E aqui os dois controles para o menu, e depois a gente vai entrar e esmiuçar um pouquinho o menu. Então agora a gente vai ligar o gravador para ver como as funções básicas dele ocorrem. Liga aqui do lado, apertando para baixo, vai aparecer o Z do Zorro. Importante verificar se o firmware está na versão 1.72, que é o firmware mais recente e que tem algumas funcionalidades que a versão anterior não tinha. Então, no caso de você pegar um gravador, ao ligar apareceu 1.5, é importante fazer a atualização do firmware para não perder essas funcionalidades mais interessantes. Então, logo de cara, a gente está vendo que o gravador está no modo estéreo. Então, no modo estéreo, ele só vai captar com 2 canais, seja os 2 aqui de baixo, seja os 2 aqui de cima. Quais canais a gente está usando no momento? Os canais que estiverem acesos aqui. Nesse caso, a gente está usando o mic interno, esses 2 canais de cima. Para passar para os 2 de baixo, simplesmente apertar aqui do lado e eu já vou ter a entrada aqui por baixo.
Então eu vou deixá-la aqui em cima nesse momento, que é o que me interessa. Para mudar o padrão de captação de bit rate, sample rate e bit depth, a gente pode usar esse menu de navegação rápido, Wave MP3. Aqui ele já me dá uma série de opções e com esse comando aqui lateral eu posso escolher entre uma série de padrões. Ele chega até o Wave 96K 24 bits, que é um padrão bem profissional e permite aí uma captação com muita qualidade, porém com um consumo grande de bateria e de cartão SD. Então o mais recomendado para captar para audiovisual é o Wave 48K 24 bits. No caso de captar uma entrevista que não tem tanta necessidade de qualidade, para rádio, coisa e tal, que precise de muito espaço no cartão, para captar uma palestra, coisa assim, é recomendado até usar o padrão MP3, no caso em 160 kbps, 192 kbps, para também não perder tanta qualidade assim. Nesse caso você consegue ganhar bastante espaço, porém também nesse formato, como ele tem que encodar, ele acaba gastando bateria um pouco mais rápido. Então eu vou colocar aqui no nosso padrão de captação para audiovisual, 48, 24 bits. E aí a gente vê que o microfone está aceso, é esse microfone aqui de cima. Para começar a monitorar a captação, para ver se o nível de ganho de entrada está correto, eu tenho que apertar o botão REC uma vez. A gente vê que o REC está piscando e que essas duas barrinhas do VU já estão modulando. Nesse caso, elas estão clipando. Então a gente vê que acendeu a luzinha aqui do lado, no meu lado esquerdo, do lado direito de vocês. Isso indica que está clipando. O que eu preciso fazer é reduzir o nível de ganho de entrada, que aparece ali em cima. Começo então a falar e eu vejo que agora ele começa já a chegar num nível por volta do ideal. O nível ideal, lembrando, é modulando entre o menos 24 e o 6. Se ele estiver modulando por ali no nível mais intenso, chegando próximo do menos 6, ele está num nível ok. Passou disso, você está correndo muito risco de clipar o seu áudio. Ficou para baixo do menos 24, você também vai estar muito próximo do ruído do equipamento, que não é indicado. No caso de eu querer utilizar outra entrada, eu vou apertar o stop aqui para parar a monitoração. Vou colocar o canal 1, 2 e eu vou ligar um microfone de mão aqui embaixo. Então, no caso, eu tenho um microfone dinâmico, um Shure, ligado no canal 1 do gravador. Apertei o REC e a gente já vai ver que ele está modulando só o canal 1 e eu posso, no firmware 1.72, essa é a principal diferença do firmware 1.5 para o 1.72, aqui eu posso escolher o nível de input ou de entrada desse canal específico. Clicando aqui embaixo eu escolho o nível do input 1 no input 2. Então nesse caso, cliquei no input 1, ele está em 100, ele está no máximo da gravação dele. E aí eu posso reduzir ou amplificar um pouquinho mais essa entrada. No caso de você ligar aqui um equipamento em linha, é recomendado que esse nível de entrada esteja por volta de 1, entre 0 e 1, porque o nível de linha é muito mais forte que o nível mic, e aí você não precisa utilizar o pré-amplificador dele. Se você deixar nível de linha 2, 3 até 5, já vai clipar com certeza na entrada. Passando agora para o menu, para acessar os menus, o ideal é ele não estar no modo de gravação, senão uma série de funcionalidades não vão estar liberadas. Aqui ao lado, aperto o botão menu. E os menus mais importantes aqui, que são fundamentais de a gente navegar, são o menu input. No menu input eu tenho a opção de ligar low cut ou desligar low cut, só clicar aqui do lado. Para acessar os menus, clica nessa rodelinha de cima. Para voltar para o menu anterior, clica o menu de baixo. Então, clicando aqui, eu posso escolher ligar, tanto no mic interno como no input, o low cut. O low cut aqui ele tem a frequência de corte já fixa, então 80, 98 Hz, 115 Hz, 133 Hz, 150, 168 e assim por diante. E aí, depende do caso, é interessante estar com o low cut ligado. No caso de ter uma pós-produção depois, não é recomendado ter o low cut, porque aí você perde coisas que podem ser interessantes para você. Apertando o menu de volta, volto para o menu, e aqui eu posso ligar um compressor limiter,
que também no caso de alguma situação mais ao vivo ou coisa assim, ele pode ser interessante, mas no caso de uma situação de audiovisual, por exemplo, que você vai captar e depois vai pós-produzir isso, é melhor deixar desligado. Então é sempre bom verificar se compressor, limiter e low cut estão desligados. Outra coisa importante é esse 1/2 link. Então no caso dessa situação em que a gente tem um gravador de mão entrando em um dos canais, o ideal é que essa opção esteja ligada, porque com isso eu tenho uma saída mono do gravador. No caso de eu ter dois microfones ligados, o ideal é ter o 1/2 link desligado, porque aí eu tenho os dois canais independentes separados. Isso é uma coisa que é muito importante também verificar se está ativo ou se não está ativo. O nível de entrada automático não é recomendado, é sempre bom deixar o nível de entrada desligado, o automático, para que você regule o nível de ganho de acordo com a monitoração. Então você passa o som antes de começar a gravação, com o REC apertado uma vez, o equipamento vai estar em pause, vai estar monitorando no VU e você regula então aí o nível de entrada. Monomix, quando o canal 1 e 2 estão ligados, o Monomix já imediatamente fica ativado e os dois canais da entrada aqui de baixo viram um canal só. No caso dessa captação que a gente está fazendo aqui com um microfone só, seria o ideal. No caso de dois microfones, duas entradas separadas, não é ideal. MS Matrix é uma opção para captação com essa figura de captação. No nosso caso aqui ela não vai ser o que a gente vai utilizar. E aqui embaixo o Phantom Power. No caso de estar com o microfone de mão desse, o microfone dinâmico, não é necessário ligar o Phantom Power, até não é recomendado porque pode gerar algum tipo de curto e a bateria vai embora muito mais rápido. Então o ideal é que ele esteja desligado. Mas no caso de usar um lapela ou um boom, microfone que seja condensador, que precise de energia, é importante ligar o Phantom Power. Normalmente você vai usar o Phantom Power em mais 48V, mas alguns microfones pedem um pouquinho menos de energia, então é importante saber também qual é o nível de energia que você precisa. Por fim, você pode usar ele ligado na energia, o plugin Power aqui embaixo, tem a entrada de energia ali embaixo, você pode ligar ele na tomada. No caso de uma captação externa, normalmente você não vai ter essa opção, então deixar desligado essa opção. Voltando mais um menu, o menu REC é outro menu importante. No menu REC a gente tem o formato de gravação que pode ser acessado por aqui também, mas aqui é outro lugar que você pode acessar. O Auto REC, quando chega a um nível de gravação específico, nível de intensidade específico, ele começa a gravar sozinho para você. Também não recomendo, é melhor deixar ele em off para gravar só quando você quer gravar. O pré-REC é interessante, ele sempre fica gravando um bufferzinho, que por vezes é interessante, por vezes você aperta o REC depois e perde aquilo que foi gravado, então aquilo que aconteceu no espaço, então deixar o pré-REC ligado, você acaba tendo aí sempre o gravador funcionando, gravando alguns segundos, e se você der REC ele mantém aquela gravação. Então de repente você perdeu uma fala do seu entrevistado porque o pré-REC estava desligado. Então nesse tipo de situação em que você está lidando com o ao vivo, com o imponderável, o pré-REC pode ser interessante. Aqui a nomenclatura do arquivo, né, você pode deixar ele no default, que ele vai criar um padrão dele que é a data, começando com um ano, depois mês, depois data, ou você pode alterar isso aqui neste menu. No menu Tool, a gente tem algumas opções aqui um pouco mais avançadas, como um afinador, como um metrônomo, enfim, mas a gente não vai utilizar muito isso na captação para audiovisual, é mais em situações de música, em situações que ele também está sendo utilizado como placa de áudio, que aí é mais útil esse tipo de coisa. Play Mode para você escutar as coisas que você gravou, também não é tão importante. Isso tudo pode ser acessado por aqui, quando o gravador está em stop. Você pode passar os arquivos para frente e tocá-los por aqui. Então sempre que acabou uma captação é bom escutar para ver se veio tudo direitinho, para ver se foi captado tudo da forma como você está monitorando, que é sempre importante, né? Ligar o fone de ouvido, sempre escutar aquilo que está sendo gravado, nunca esquecer isso. Aqui dentro do sistema a gente pode arrumar a data, que é uma coisa recomendável. Cada vez que você tira a bateria, passa algumas horas, ele reseta isso. Então é sempre bom, antes de começar a gravar, fazer essa regulagem de data e dia e hora, para você ter direitinho qual é a data que foi captada. Isso ajuda muito depois na organização. A luz do fundo, isso pode ser regulado, né,
menos tempo, mais tempo para economizar a bateria. 15 segundos é um tempo bem razoável, mas por vezes num dia muito claro em que você está captando ou numa situação em que você não precisa da luz amarela no fundo, você pode deixar isso desligado para economizar um pouquinho da bateria, que sempre é bom. Contraste, no nível de contraste aqui também tem a ver com a bateria e com a visibilidade do aparelho. A bateria é uma coisa importante, nesse caso a gente está usando pilha alcalina, então o ideal é colocar ele em pilha alcalina. A monitoração dele de duração da bateria fica muito mais precisa quando você indica qual é o tipo de pilha correta que você está utilizando. Pilha recarregável, se for o caso de vocês usarem pilha recarregável, sempre coloca aqui no níquel, porque é a forma como ele vai monitorar direitinho a sua pilha. Se tiver errado, normalmente dá problema, você tem ali 3 barrinhas e a pilha está em uma, de repente acaba sem você esperar. Então isso também é uma função importante aqui no gravador. A versão do sistema, né? Aquilo que eu falei, a versão do sistema aqui do firmware é 1.72. Se tiver 1.5 é importante ir lá no site da Zoom para fazer a atualização do firmware, é uma coisa rápida, fácil e gratuita de fazer. Depois a gente tem Factory Reset. Caso de você pegar um gravador que está com tudo bagunçado, você pode vir aqui no Factory Reset e ele fica zeradinho com a formatação dele padrão, sem problemas. No caso de você querer um SD card limpo, você pode vir aqui, né, e formatar esse cartão. Você pegou um cartão que tem um monte de coisa, não quer ficar pagando manualmente, ou não tem acesso a um computador para fazer isso, você pode formatar ele por aqui. E aqui você fica sabendo também o quanto você tem de cartão livre, né? Quantos mega, quanto tempo, quanto espaço ainda cabe naquele padrão de captação que você escolheu. No nosso caso aqui, 48K, 24 bits. Aqui o acesso ao USB. Isso é uma coisa importante também. Quando você espetar o USB aqui do lado, ele vai aparecer um menu similar a esse daqui. Para conseguir utilizar o Zoom como um HD externo, que é o que a gente precisa para descarregar o áudio que a gente grava no computador, quando você espetar, vai aparecer essas duas opções, você clica em Storage. Clicando em Storage, ele já vira um drive externo do seu computador e você descarrega tudo o que precisar. Áudio IF é uma opção de placa de áudio. Ele vai servir como uma placa de áudio, como uma interface de áudio para o seu computador. Então você pode gravar o áudio diretamente no computador sem precisar usar o SD card. E aí ele vai servir aqui como conversor AD/DA. Também pode ser uma opção interessante, apesar de ser pouco utilizada. E por fim aqui o modo de operação. Então a gente tem o modo estéreo, modo 4 canais ou o modo MTR, que é um modo, uma espécie de mesa de som que eles transformam, que pode ser interessante também em algumas situações. Esse menu aqui ele é um menu importante justamente no caso de você querer utilizar 4 microfones ao mesmo tempo ou 3. Se a gente deixar aqui em 4 canais, por exemplo, a gente vai ver que os 4 canais aqui foram liberados e aí a gente pode regular a entrada de cada um deles. Aqui a entrada do microfone principal, aqui a entrada do canal 1, aqui a entrada do canal 2. E isso é uma opção interessante. Se eu ligar aqui a monitoração, a gente vai ver que o de cima está monitorando aqui forte, o de baixo está monitorando um pouquinho mais fraco, porque é o meu microfone de mão, e o canal 4 não tem nada. Nesse caso, ele vai gerar, dentro da pasta 4Channel do HD, ele vai gerar os 4 canais ali, você pode ter acesso a cada um dos canais que você utilizou. Tudo setado, tudo configurado, nível de entrada regulado, isso é uma das coisas mais importantes. Para gravar, é só apertar REC de novo. A partir do momento que você aperta REC de novo, o REC fica estável, a gravação começa a ser monitorada por aqui. Nesse caso, o ganho está muito forte dos 2 canais de cima, então ele está clipando. No canal de baixo está bom, ele está modulando num volume mais ou menos ideal. Então, e aqui embaixo você pode ver quanto sobra nesse padrão que está acontecendo aqui de cartão. Não sei se vocês perceberam na outra telinha, quando tinha o Reman, que estava só no estéreo, que tinha 50 e tantos minutos. Agora em 4 canais isso já caiu para 45 minutos, porque com certeza a gente consome muito mais espaço quando a gente usa os 4 canais. E esse é um problema de usar os 4 canais, mas você tem o ganho aí de poder ter esses microfones aqui que captam muito bem o ambiente e, por exemplo, ter um microfone desses que vai ter uma captação um pouco mais dura, um pouco mais controlada. Basicamente é isso. Para parar a gravação é só dar stop.
Com o gravador parado, você pode navegar entre os áudios. Aqui nesse caso, eu estou no 4Channel, canal gravação 1. Para escutar é só... Você aperta REC de novo, o REC fica estável. Eu dou play. Como eu não tenho fone de ouvido, o som está saindo aqui por trás. Se eu tivesse fone de ouvido, essa caixa de som, esse alto-falante que tem aqui atrás, desabilita e o som sai todo aqui pela saída de fone de ouvido. Esse é o básico de operação desse equipamento, que é um equipamento bastante versátil, como vocês puderam ver. Tem algumas funções aí que a gente não entrou por não serem tão necessárias, mas vale muito a pena estudar e aprofundar no uso desse equipamento.